Senhor. E quando você abre a sua Bíblia, abra bem o seu coração para aquilo que Deus vai falar com você, vai falar conosco nessa noite. E é um texto bem conhecido, mas ao mesmo tempo um texto tão profundo das Escrituras, que eu falo que tem textos que o Senhor, Ele revela algumas coisas ao nosso coração. E livro de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 3. Vamos ler a partir do verso 1 mesmo. Dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes, os escribas, procuravam como prenderia a traição e o mataria. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja muito tumulto entre o povo. O texto que eu quero compartilhar com vocês. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com precioso perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e daria-se aos pobres. E murmuravam contra ele. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestai? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, quanto quiserdes. Podeis fazer o bem, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que pôde, antecipou a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Senhor, é a tua palavra, obrigado por essa noite, obrigado por essa chuva que cai sobre a terra. Do mesmo jeito, meu Deus, que essa chuva cai sobre a terra, que essa palavra, ela penetre o mais profundo do nosso coração, que essa palavra, ela traga um rema, revelação dentro de nós, que o Senhor traga revelação ao nosso coração, tira de nós toda preocupação, toda ansiedade, toda angústia, mas que essa noite seja uma noite de respostas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é uma história muito interessante aqui, que conta a história de um homem conhecido como Simão. Eu quero acreditar que esse homem é um ex-leproso, porque onde Jesus está, milagres acontecem, amém? Então olha para a pessoa do seu lado e fala assim, aqui nesse lugar, milagres acontecem. Amém, queridos? Pessoal, eu não sei o que aconteceu com essa blusa, que hoje ela não quis entrar dentro de mim, mas mesmo assim eu forcei. Eu estava vendo ali falar da corrida, né, pessoal? E se você não consegue correr, você pode andar, ou você pode rolar também, tá bom? Então, eu vou estar no time. Então, não sei o que aconteceu, então se vocês olharem minha blusa, então é por isso que eu estou com o braço, né? Mas antes você fica preocupado em ver se a blusa rasgou ou não. Ela rasgou, tá bom? Né? A hora que eu subi, na primeira vez aqui que falou assim, a Sara falou assim, levanta a mão. Eu tentei fazer assim, para não levantar a mão, mas eu resolvi, porque ela estava fechada, então, ela está rasgada mesmo. Vamos lá. Então eu coloquei o título da palavra para nós meditarmos hoje, perfumando a vida da minha família. E a minha pergunta para mim e para você aqui é tão interessante, porque essa mulher, ali no meio daquela festa, tinha tantos cheiros, né? Porque quando você chega numa casa ali, fala que aquele homem preparou um banquete. Eu tenho certeza que quando ela entra naquela casa, tinha cheiro de comida. E é tão bom, né, pessoal, quando você entra num lugar e você, pelo cheiro, você sabe se a comida é boa ou não. Não é verdade? Você fala, nossa, que cheiro gostoso. Ou um cheiro de limpeza, porque como era uma festa, ali então aquelas pessoas poderiam estar perfumadas. Eu tenho certeza que quando você veio, você pegou a sua roupa, passou um perfume, porque aquela mulher, eles estavam o quê? Num jantar. Então havia vários cheiros naquele lugar. Mas teve uma mulher que com uma fragrância, ela rouba toda a cena. E aquele cheiro que exala naquele lugar, ele consegue tapar todos os outros cheiros. E a minha pergunta hoje, coloca o próximo para mim, né? E eu coloquei aqui para nós pensarmos, que cheiro tem a sua casa? Se hoje eu chegar lá na sua casa, você me convidar, qual é o cheiro da sua casa? Quais são as fragrâncias que exala
na sua casa. Eu vou te mostrar daqui a pouco alguns cheiros da Bíblia. E às vezes não são cheiros muito bons. Mas a minha pergunta hoje para mim e para você é: qual é o cheiro que exala a sua casa? Qual é a fragrância? Aqui fala que aquela mulher veio com nardo puro, e ela quebra. E quando ela quebra aquele nardo, né, porque era como uma ampola, não tinha como apenas abrir, mas tinha que ser quebrado. E quando ela abre, aquela fragrância exala naquela casa. Tem uma história que eu gosto de contar, talvez você já ouviu, você vai ouvir de novo. Nós, quando era criança, né, há mais ou menos uns 2 anos atrás, então, ali na casa da minha tia, ela tinha alguns perfumes que ela colocava na penteadeira, e ela saía para trabalhar, e a primeira recomendação era: não mexe nos meus perfumes. Querido, se você fala isso para uma criança, o que ele faz? O que ele faz, pessoal? Mexe. Às vezes eu deixo o celular, o Dom já vem e fala assim: não é para pôr a mão. E ele fica olhando e ele faz assim com o dedinho. Isso porque tem 2 anos, pessoal. Ele faz assim: eu falei assim, não é para pôr a mão. Mas se você fala isso para uma criança, você ainda está incentivando mais, né? E ela falava assim: não mexe na minha penteadeira. E naquela época tinha uns perfumes muito cheirosos, né? Que eu tenho certeza que vocês já usaram. Toque de Amor, Topázio, Charisma, né? Aquele que parecia uma violeta, assim. Qual que é aquele? Vamos lá, irmã, você está enumerando, né? Então esses perfumes estavam todos ali na penteadeira, tal, ela saía, nós íamos mexer, e às vezes ela chegava e falava assim: alguém mexeu na minha penteadeira. Queridos, aquilo grudava, que não saía, você precisava de uns 10 banhos para sair aquele cheiro, aquela fragrância, né? Meu pai falava assim: tem 2 coisas que você não pode mexer. Você não pode mexer com mexerica, porque se alguém mexer com mexerica, o que acontece? Você chega no lugar, o que as pessoas falam? Você chupou mexerica. E quando você mexe com... Vamos deixar só a mexerica? E aí, pessoal, o que acontece? Então, nós íamos lá e mexia, e um dia, não, eu vou abrir, o toque de amor resolve cair. E quando ele caiu, ele quebrou. E nós pegamos ali um pano, tentamos limpar. Querido, até quem passava a 1 quilômetro sentia o cheiro. E quando ela chega em casa, ela fala a primeira coisa: quem mexeu no meu perfume? Mas aquele cheiro exalou naquele lugar. E quando aquele cheiro, ele tomou conta daquela fragrância e tampou todos os outros cheiros daquela casa. Então foi isso que essa mulher fez. E a pergunta é: qual é o cheiro? Às vezes cheiro de limpeza, cheiro de comida, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu coloquei aqui algumas coisas para nós pensarmos. Olha só que interessante. Aqui no livro, coloca o próximo para mim, próximo slide, fazendo favor. E aqui é tão interessante, porque lá no livro de Cânticos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2, a Bíblia diz assim para mim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, o lírio entre os espinhos, a qual a minha querida está entre as donzelas. A Salomão, ele escreve aqui, fala assim, ele escreve algo para sua amada, ele fala assim: olha, você é como um lírio no meio dos espinhos. Então a Bíblia tem algumas alegorias. Lírio representa tanto a Cristo, como representa também a igreja. E ele fala que a sua igreja é como um lírio no meio do campo, é no meio dos espinhos. E sabe, queridos, nós estamos crescendo no meio de espinhos. Talvez nós temos vivido dias difíceis aqui em Araguari. Acho que essa semana, 3 rapazes, né, foram mortos, né, não vamos entrar em detalhes do porquê, mas um outro também foi morto. E ontem, né, de sexta para sábado, nós tivemos uma jovem também, um rapaz baleado, e essa jovem ali, por volta de quase meia-noite, foi baleada, e ela é a filha do meu irmão. E aí o que acontece, pessoal? Eu acho que ele não está aqui hoje, que ele está vindo dia de domingo, e eu falei com ele, que nós iríamos orar por ele, ele me ligou de manhã. Então, de repente, o nosso lar se torna o quê? Em espinhos. E eu fiquei pensando quantas mães choraram, e quantas mães esses jovens também fizeram chorar. E a gente olha, né? De repente, a nossa vida se torna em espinhos, quanto menos nós esperamos. Nós achamos que está longe de nós,
De repente nós ouvimos notícias que aconteceu com as pessoas, mas de repente acontece na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, de alguém que está perto de você. De repente bate na nossa porta. E nós temos a tendência de perguntar, mas por quê? Não é o porquê, mas o que tem acontecido nesses dias? Eu acho muito interessante, há uns anos atrás eu li um livro chamado O Poder da Humildade, chamado Stephen Gallagher. Muito interessante, fino, eu acho que todo cristão deveria ler ele. E ele fala sobre o orgulho, o que o orgulho transforma. Vocês acham que uma mãe, um pai, ela quando está gerando um filho, fala assim, olha, eu vou gerar esse filho para esse filho ser isso, ser aquilo, ser uma coisa que desagrada? Vocês acham que uma mãe faz isso? Vocês acham que a mãe de Hitler, quando ela estava gerando ele no ventre, ela falou, não, eu vou gerar um homem que vai matar mais de 6 milhões de pessoas, vai derramar não sei quantos litros de sangue. Vocês acham que essa mãe gerou dessa forma? Eu creio que não. Eu creio que não. Você acha que a mãe de Jezabel, quando estava gerando ela, falou, não, essa menina vai ser a pior rainha de Israel, a pior que já existiu até hoje? Vocês acham que foi assim? Eu creio que não. Então, às vezes no curso da vida, a nossa casa, né, a nossa história, o nosso lar, né, se torna em espinho, nosso ninho se torna em espinhos. Talvez você chegou aqui hoje, né, sofrendo, talvez você tenha passado por algumas lutas, por algumas dificuldades, e talvez as fragrâncias que tem exalado da sua casa não tenham sido muito boa. Eu gosto muito da ilustração da águia. A águia, ela tem várias ilustrações, mas uma das que eu mais gosto é que a águia, quando ela vai fazer o seu ninho, ela pega madeira e leva para o alto da montanha, e ali ela coloca algumas madeiras bem fortes, ela pega alguns gravetos, e ela pega bastante espinhos e coloca dentro do ninho. Então ela procura alguma plumagem bem macia, e ela forra ali o seu ninho. Então ela choca, tem os seus filhotes, e quando os filhotes estão crescendo, o que a mãe águia faz? Ela começa a tirar aquela plumagem de dentro do ninho. Mas, perguntar aqui para as mães, quem quer tirar a plumagem de dentro do ninho? Ninguém quer, não é verdade? E aí, de repente, aquele ninho se torna o quê? Em espinhos. Então, os filhotes, eles saem ali de dentro do ninho e eles vão para as bordas, porque lá dentro já não ficou mais seguro, ficou desconfortável, porque eles começam a ser espetados. Então, aqueles filhotes começam a ir para a borda. Em determinado momento, o que acontece com os filhotes? Eles caem. Eles caem, então a mãe águia fica visualizando aquele filhote cair no despenhadeiro, e ela dá uma olhada, em determinado momento, ela abre as suas asas, desce num voo rasante, estende as asas, pega o filhote e leva novamente até o ninho. E aí aquele ninho está desconfortável, o ninho se torna em espinho, e isso acontece várias vezes, até o momento que o filhote aprende a voar. Sabe por quê que a mãe águia faz isso? Porque chega uma hora que ela não vai estar lá. Então o filhote precisa aprender a voar. E todos nós precisamos aprender a voar, porque não existe um manual. Mas a pergunta é, quando o seu ninho se torna em espinho, o que nós nos tornamos? E aí toda a nossa casa um dia, talvez um telefonema, né? Estava conversando com meu irmão hoje pela manhã, falei assim, aonde você estava? Ele falou, nossa, Elton, eu estava fazendo um evento para casais, e estava lá nesse lugar, organizando o evento para casais, para o Dia dos Namorados, e de repente eu recebi a notícia. Sabe, talvez aquele dia que ele estava planejando uma festa, aquele dia se tornou o quê? Em espinho. Apenas uma ligação. Apenas uma ligação. E a gente olha e fala assim, não. E às vezes vem uma negação dentro de nós da realidade, né? Quando foi por volta das 6 horas, eu peguei meu telefone e eu olhei, eu vi aquela moça tal, e eu falei assim, não. E eu vi um comentário lá, né, falei assim, não, que o Senhor te fortaleça, ele chama o Wellington, mas ele tem um apelido de Calango. Falou, não, Calango. Eu olhei e falei assim, mas não é meu irmão, não. Não é meu irmão. Aí eu vi um outro post, estava assim, que o Senhor te conforte, Calango, o Wellington. Eu falei, uai.
Ah, mas não é não, deve ter outro Wellington com apelido de Calango. Não é assim, queridos? Aí eu mostrei para a Bruna, falei, Bruna, olha aqui. Ela, que estranho, né? Aí vem a aprovação que eu queria. Ah, mas eu conheço outras pessoas também que têm apelido de Calango. Eu falei, eu também. Não é assim, pessoal? Às vezes, quando o ninho se torna em espinhos, vem o quê? A negação. E a gente não quer acreditar naquela realidade. Talvez um telefonema, uma mensagem, e de repente o ninho se torna. E o lírio, ele precisa crescer aonde? Quando Cantares aqui, cânticos, né, ele fala, né? Vós sois o lírio no meio dos espinhos. Você precisa aprender. Mas mesmo assim, você precisa exalar o quê? A sua fragrância. É tão interessante porque o lírio, ele não pode ser arrancado, porque se ele for arrancado, ele morre. Ele não pode fugir das batalhas. Ele tem que enfrentar as batalhas. E às vezes nós queremos fugir, nós queremos correr, nós queremos nos esconder. Muitas pessoas abandonam a fé, algumas se escondem, mas se for arrancado daquele lugar, vem a morte. Morte física, morte espiritual. Então quando Salomão ele faz essa alegoria comparando nós como lírio no meio dos espinhos, fala porque os espinhos eles vão crescer, mas nós precisamos florescer. Porque a Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo, amém? A Bíblia fala que eu e você, nós somos o bom perfume. Existe um bom perfume, amém? Existe um bom perfume. Você já viu quando uma pessoa passa com um perfume cheiroso, ou está com uma roupa cheirosa, né? A pessoa passa e fala assim, uau! Ou quando a pessoa passa também com um cheiro duvidoso, você fala assim, uau! Tudo depende da intensidade, não é, queridos? Assim, Ou você faz, Tudo depende da intensidade, não é, pessoal? Então eu coloquei aqui alguns cheiros. Coloca para mim, fazendo um favor. Coloca o próximo. O primeiro cheiro que eu vejo aqui, queridos, né? É o cheiro de desarmonia. Quantas casas? Ali você vê a desarmonia, você vê contenda, você vê briga. Aqui vem contando a história de Jacó. E aqui vem falando que um dia o seu filho, né? Aqui vem falando aqui que um dia Jacó enganou quem? Esaú. Então aqui a primogenitura era para o seu irmão o quê? Esaú. Mas a sua mãe escutou por trás da porta e falou assim, olha, o seu pai já está velho, avançado em idade. E aí o que aconteceu? Você vai pegar, porque o seu irmão é peludo, você vai colocar pelos, e você vai até o seu pai, e você vai pegar a bênção do seu pai. E aí aquele Jacó olha para a mãe e fala assim, ó, mas meu pai vai te amaldiçoar. Ela falou assim, não, que essa maldição recaia sobre mim. Ele falou, tudo bem. Olha só, queridos, ele foi capaz de negociar a sua própria mãe. E aqui então, quando ele chega diante do pai, que estava já cego, ele diz assim, e ele chegou e beijou, então o pai sentiu que aspirou o cheiro da roupa dele e abençoou e disse, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Ele falou assim, olha, o cheiro dele é de quem? É de Jacó. Então você imagina, houve briga entre os irmãos, houve contenda entre o filho e a mãe, houve contenda entre ela e o marido. Você imagina, aqui armou um caos naquela casa. Qual que é o cheiro daquela casa? Cheiro de desarmonia. Sabe, então aquela casa, né, que o marido não conversa com a esposa. Você já viu casa que o filho fala assim, vai lá e fala para sua mãe? O filho que tem que ficar sendo mensageiro dentro de uma casa, pessoal. Ou o filho que não conversa com o pai, ou a filha que não conversa com a mãe, esposo que não conversa com a esposa, dorme na mesma cama, pessoal. Você já parou para analisar a desarmonia, pessoas aqui que moram debaixo do mesmo teto e não conversam? Fala, não, isso não acontece. Acontece, pessoal. Pessoas que não conversam, e o filho fica ali no meio, né? Filhos que ficam brigando um com os outros. No livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, conta a história ali de um jovem conhecido como o filho pródigo. A Bíblia fala que ele pede bens, ainda que fora do tempo, e ele vai para uma terra distante, gasta tudo.
Depois, lá no versículo 19, ele volta para casa, o pai o recebe, o pai o beija. E quando o filho mais velho está chegando em casa, ele vê as luzes, vê a festa, e vai até o criado e fala assim, ó, um dos serviçais daquela casa, fala assim, o que está acontecendo aí nessa casa? Queridos, por que ele não foi perguntar para o pai? Por que ele não foi na fonte? Por que ele não foi no lugar certo? E aí então, quando ele descobre, ele fala, olha, o seu irmão, ele voltou para casa. E ele se recusou a entrar na festa. Queridos, quando nós nos recusamos a entrar na festa, né? Aquele irmão mais velho, ele foi um ladrão de alegria. Enquanto o pai festejava, o filho festejava, ele estava achando ruim porque o filho voltou. Então ele chega para o pai e fala assim, olha, deixa eu te falar, eu sempre estive aqui, o senhor nunca deu uma festa para mim. Esse seu filho, ele não fala, o meu irmão voltou para casa, ele fala, o seu filho. O que é isso? Houve o quê? Contenda. E naquela casa, a gente olha aquela casa, você começa a ver os indícios, né? Que uma família que precisava de cura, uma família que precisava de restauração. Quais são os sintomas? Quando a vontade de ir embora é maior do que ficar. Sabe quando o filho fala, não, eu não vou ficar mais nessa casa? É um dos sintomas. Quando não tem nada aparente para a pessoa ir embora, porque aquele jovem, ele tinha empregados, ele tinha dinheiro, ele tinha comida boa, ele tinha casa boa, ele tinha um pai amoroso. Por que ele quis ir embora? Tinha alguma coisa errada naquela casa. Mas aquela casa precisava de quê? De cura, de restauração. Então, cheiro de desarmonia, quando há contenda, né? Quando não há mais mesa. Então, o primeiro cheiro que eu vejo é o cheiro de desarmonia. Espero que não esteja acontecendo nem na sua vida, nem na minha vida, amém? Vamos ver outro cheiro aqui. Outro cheiro que eu coloquei aqui para nós meditarmos. Coloca aí para mim, Michel. O cheiro o quê? Da imoralidade. É tão interessante esse capítulo de Provérbios. Se tiver como colocar para mim, aqui fala assim, já perfumei o meu leito com mirra, com aloés, com cinamomo, em verdade vos digo que em todo... Coloca aí para mim, Michel. Pegou fogo a Bíblia. Diz assim, tem gente que colocar o texto, Provérbios 7, do 17 até o final para mim, se tiver como, se não tiver, eu só explico. Já perfumei o meu leito, com mirra, com aloe vera, com canela, 18. Vem, sacia de amores até amanhã, alegra-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. O que vocês entenderam, pessoal? Vem para casa, né? Vem, porque eu estou sozinha. Não é isso? Porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Coloca o próximo para mim. Levou na sua mão um saquetel de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado. Assim o seduziu com palavras suaves, persuadidas, com lisonjas dos seus lábios. 22. E ele logo a segue como boi que vai para o matadouro. Como boi que vai para onde, gente? Para o matadouro. Aqui está falando de imoralidade. Vocês entenderam que aqui está falando de prostituição. Aqui está falando da imoralidade, né? Fala que é como um boi que vai para o matadouro. Como vai o insensato para o castigo das prisões. Verso 23. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que está armado contra a sua vida. Olha que terrível. Ele está caminhando para a morte. Tem mais algum versículo? Agora, pois, filhos, dai ouvidos, estai atento às palavras da minha boca. É como um boi que vai para o matadouro. Queridos, eu trabalhei no frigorífico durante 10 anos. E lá tinha um lugar que eu fui lá apenas uma vez, que era conhecido como seringa. Alguém aqui já trabalhou em frigorífico aqui? Na época que matava o gado como que fala? Com a marreta, pessoal. Então, tinha uma seringa, ia estreitando, estreitando, até chegar no lugar do abate. Queridos, quando você olhava os olhos daquele gado, você ficava com dó, você via tristeza nos olhos. E de repente alguns berrava, mas não tinha mais jeito, porque a gente falava seringa da morte.
Então, quando chegava lá na frente, eles pegavam uma marreta, davam na testa e eles caíam. Sabe, e aqui compara como um boi que está indo para o matadouro, está indo para a morte. E você fica vendo, eu estava dando sábado e quarta-feira aula sobre maldições familiares e tal, e eu estava falando sobre Davi. Talvez Davi, ele foi o maior rei de Israel, ele foi o maior rei de Israel. Mas como pai, ele deixou a desejar. E ele perdeu a sua casa debaixo dos seus olhos. Mas por quê? Tudo começou com essa seringa aqui, ó. Ele viu que a maldição recaiu sobre quem? Então, às vezes, por causa de 5 minutos, as pessoas perdem toda uma história. E dependendo de quem for, não vai nem 5, né? Mas aí o que acontece? O cheiro da imoralidade. Vamos lá, coloca o próximo para mim, fazendo um favor. O cheiro da dor. Aqui vem falando de Jó. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, reto, justo, se desviava do mal. E ele diz assim: o meu hálito é intolerável. A minha mulher, pelo meu mau cheiro, sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam. Aqui fala de Jó, quando ele estava na sua luta. Jó tinha perdido os seus bens, Jó tinha perdido os seus filhos, Jó tinha perdido os seus amigos, tinha perdido o respeito da esposa, Jó tinha perdido a sua saúde. Ele foi atacado em 5 áreas da sua vida. Mas quando a gente olha aqui, a única coisa que Jó permaneceu foi a sua fé. Mas qual que era o cheiro que Jó exalava? O cheiro da dor. O cheiro da dor. Porque a dor era tão grande no coração. Então, às vezes você olha, né? Quantas mães, eu fui em vários velórios, eu vi mães deitando sobre o caixão e falando assim, gritando, falando assim: meu filho, eu te disse, eu te expliquei tanto, meu filho. Eu falei tanto para você, meu filho. Eu te alertei. Sabe quantas mães, sabe, todas que você vai, você vê todas as mães falando a mesma coisa. Eu não te criei para isso. Eu vi uma mãe falando: não foi para isso que eu te criei, meu filho. Eu e seu pai, nós saímos para trabalhar cedo, para cuidar de você. Você não precisava fazer isso. Se fosse preciso, eu trabalharia 24 horas, para você não trilhar esse caminho. Queridos, é muito doído você ouvir uma mãe falar isso, não? Eu trabalharia 24 horas, para você não trilhar esse caminho. Você vê a dor da alma, a dor do espírito. Então você olha, porque o curso natural da história é os filhos enterrarem os pais. Mas a dor de uma mãe enterrar os filhos. Aquela dor no peito. Então você vê o grito da alma. Então a gente olha, né, o cheiro da dor. Às vezes a dor pela perda, a dor pela decepção, a dor pela desilusão. Eu lembro um dia, que eu achei muito interessante, eu tinha uma professora de inglês, a Conceição, e eu sempre fui muito bom em inglês, pessoal, sempre, fui muito bom, e eu lembro que eu precisava de algumas notas para passar, e ela falou assim: Elton, se o seu caderno estiver completo, eu vou te dar esses pontos. O que vocês acham? Queridos, eu passei noites em claro. Mas o dia foi raiando. E não tinha mais como, pessoal, não tinha mais como. Eu já não conseguia, eu dormia em cima do caderno e não conseguia. Eu tive uma brilhante ideia. Vou pular bastante página. E vou pular e vou lá para o final. E o que vocês acham que eu fiz? Assim, pessoal, eu não era cristão, tá? Vou deixar bem claro. O que vocês acham que eu fiz? Fiz. E assim eu fiz. Tal. Entreguei o caderno para minha amiga. Falei assim, ela falou assim, deu certo. Falei assim, e contei essa história para ela. Ela falou assim, ela não vai descobrir? Falei, não vai não. Vai dar tudo certo. Levei meu caderno. Ela olhou à frente, olhou no meio. Eu falei assim, eu já sei. Ela vai ver o começo, o meio e o fim. E assim eu fiz, pessoal. Pergunta se não deu certo. Deu, é. Lógico que deu, Cleide. Por quê? Só porque ela é professora. Só porque ela é professora. Mas você é muito má. E aí, pessoal, o que acontece? Voltei.
Ela me deu 5 pontos. Fiquei muito feliz. Eu precisava apenas de 4. E aí, passei de ano. Quando termina a aula, a Conceição fala: Elton, você podia vir aqui? Eu falei assim: sim, Conceição. Eis-me aqui. Ela falou assim: pois é, você me enganou, né? Eu falei assim: não, Conceição, você pode conferir, está tudo certinho. Passei 2 dias copiando, olha aqui meu dedo. Ela falou: pois é, a sua amiga, ela tinha tirado 3 no caderno. E ela falou assim para mim: como você me dá 3, sem que eu emprestei meu caderno para o Elton? E ela contou para ela. Ela falou assim, eu olhei para ela assim, com aquele olhinho assim. Só quero passar de ano. Mas aí, pessoal, ela olhou para mim e falou assim: não, deixa eu te falar um negócio. O erro não foi dela. O erro foi seu. Ela não errou. O erro foi seu. Isso aqui é para você aprender e levar para o resto da sua vida. Você confiar em quem não se deve. Pode ir lá, você vai ficar com 5 pontos. E deu vontade de dar 0 para ela. Mas leva isso para a sua vida. Aprenda a confiar nas pessoas certas. E deixa eu te falar uma coisa, menina. Aprende inglês, porque um dia você vai precisar. Falei: nunca saí nem de Araguari. Pergunta. Um dia eu entro no avião, indo em direção à França. A aeromoça chega em mim, eu querendo com muita sede, eu doido para beber água. E a gente fala assim, né? Eu olhei para ela e falei assim: water? Ela: water? Eu pensei: water é hora? Aí eu olhei para ela e falei assim: water? Ela falou assim: water? Eu: water. Ela: water? Eu: water. Eu falei assim: moça, eu quero beber água, water. Ó, água. Pronto, falei assim. Naquela hora veio no meu coração: um dia você vai lembrar de mim. Um dia você vai lembrar de mim. E naquela hora veio na minha cabeça o quê? A Conceição. A Conceição. Eu uso muito isso com os jovens, assim, ó, presta atenção, porque um dia você vai precisar. E você não está escutando. Sabe, querido, então, o preço da dor. Sabe, querido, então nós precisamos, né? Entender aqui, qual que é a dor que nós estamos sofrendo. A dor de confiar, a dor da perda, a dor da circunstância, a dor da alma. Sabe, queridos, talvez o cansaço, a gente dorme, descansa, mas a dor da alma, da tristeza, da angústia, talvez a pior dor que nós temos enfrentado hoje, né, que são as doenças psicossomáticas, a dor da tristeza, né, que traz taquicardia e várias outras coisas. Quer ver? Outro cheiro, né, aqui ele fala o hálito, o cheiro da morte, aqui vem contando a história de quem? Vem contando a história de Lázaro. Depois Lázaro morre, e fala assim, então Jesus chega, fala: tirai a pedra. E Marta, irmã do morto, disse: ele já cheira mal, porque já faz muitos dias, então um cheiro de morte. Queridos, quantas pessoas têm morrido, não só naturalmente, mas como espiritualmente, quando traz cheiro de morte. Eu gosto muito desse texto, não só por causa da ressurreição de Lázaro, mas eu gosto por causa da história de Marta e Maria. É tão interessante porque Marta manda um recado para Jesus, fala: aquele a que o Senhor ama. Sabe aquela pessoa que o Senhor ama? Me ajuda aqui fazendo um favor. Aquele que o Senhor ama está morto. Acho que ela pensou, ele vai sair correndo, vai largar tudo e vai vir na hora. Mas Jesus ainda demora 4 dias, querido. E quando Jesus está chegando naquele lugar, Marta vem correndo e fala assim: Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aí ele fala: não, mas o que aconteceu é para os últimos dias. Então ele pergunta: onde está o morto? Ele está indo no caminho, lá no verso 23, ele encontra com Maria. Maria fala assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não estaria morto. E Jesus chora. Queridos, as duas falam a mesma coisa. Mas por que uma consegue tocar o coração do Senhor e a outra não?
Eu creio, agora não está na Bíblia, está lá em Heresias, capítulo 1, é o Tim, tá bom? Eu creio que Marta chegou e falou: Senhor, eu determino que o Senhor cure a minha irmã, o meu irmão. Mas Maria chegou e falou: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu creio que eu toquei o coração da Conceição, viu, gente? Eu toquei o coração da Conceição. Eu olhei para ela, eu creio que meus olhos encheram de lá. Eu falei assim: eu só quero passar de ano, Conceição. Eu só quero passar de ano. Eu podia ter gritado, falado assim: mas aquela menina traidora. Eu falei assim: Conceição, eu passei. Faz o que a senhora achar melhor. Eu creio que Maria olhou e falou assim: se o Senhor estivesse aqui. E ela consegue arrancar uma lágrima do coração do Senhor. Então, no momento de morte, de dor, meu irmão já cheira mal. Quer ver outra coisa, né? Cheiro de avareza. Aqui fala do maná. E falou para eles não guardarem o maná, mas eles guardaram porque não entenderam. E o maná cheirava mal. E eu quero terminar perguntando para você: qual que é o cheiro da sua casa? Será que na minha casa tem cheiro de dor? Será que a minha casa tem cheiro de morte? Será que minha casa tem cheiro de enfermidade? Será que a minha casa tem cheiro de luto? Quando você chegou a esse lugar? Será que a minha casa tem cheiro de desarmonia? E aqui ele fala que aquela mulher, ela pegou o bálsamo. Às vezes algumas coisas precisam ser quebradas. Coloca para mim o próximo. Eu não vou ler esse aqui. Mas havia um cheiro especial. Quais são os cheiros? Quais são esses ingredientes? Não, deixa esse aí para o final para mim. Quais são os ingredientes? A Bíblia diz que a primeira coisa, ela quebrou. A Bíblia não fala que ela abriu. Às vezes tem coisas que precisam ser quebradas. Quebradas, né? Para que não voltar a ser novamente. Às vezes tem coisas, alguns vínculos precisam ser quebrados. Então tem coisas que precisam ser quebradas na nossa vida. Ali quando ela quebra aquele vaso, Judas olha para ela e fala assim: mas que desperdício. Essa palavra quebrar significa extravasar, fazer algo fora do comum. E quando ela fez algo fora do comum, o cheiro exalou. Você vai ver que toda vez que alguém tem uma atitude extravagante, chama a atenção do Senhor. Você olha que uma multidão estava passando, mas um homem de pequena estatura sobe até uma árvore. Um homem chamado Zaqueu, ele fez algo fora do comum. E toda vez que tem alguém que faz algo extravagante, chama a atenção do Senhor. Há um tempo eu ouvi um poema, eu achei esse poema muito interessante. Olha só que poema interessante, pessoal. Pode colocar para mim, Michel, fazendo um favor. É do Braulio Bessa. Ele diz assim: quando a vida bater forte, a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nem um lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. É preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Reconhece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar,
rebole quando dançar. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. Amém? A nossa vida, ela é feita de quê? De recomeços. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Deixa o Senhor falar ao seu coração. Deixa o Senhor ministrar dentro de você. Deixa o Espírito Santo falar com você. O Senhor está aqui nesse lugar. Queridos, eu quero te perguntar, será que não é um tempo de recomeço? Será que não é um tempo de recomeço na sua vida? Deixa o Senhor falar ao seu coração. O Senhor está aqui nesse lugar. Sabe, queridos, se o Senhor falou com você, o Espírito Santo falou com você, deixa o Senhor ministrar no seu coração, como a chuva que cai sobre esse lugar. Deixa o Senhor derramar das águas dele sobre a sua casa. Deixa o Senhor passar as águas no seu lar, na sua casa, na sua família. Deixa os ventos do recomeço soprar sobre a sua vida. Deixa o Senhor soprar sobre a tua casa, sobre a tua família. Sabe, deixa o Espírito soprar sobre você. Deixa o Senhor soprar sobre a sua vida. Sabe, queridos, fala: Senhor, que essa noite, eu sei que é uma noite de resposta. Ou sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, meu Deus, nessa noite é noite de recomeços. Como a chuva cai sobre esse lugar. Sabemos que vivemos um tempo de guerra, um tempo de luta, mas sabemos que maior é o Senhor, maior é o Senhor, maior é o Senhor, maior é o Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deixa o Senhor falar com você em casa, você que está conectado conosco. O Senhor sopra sobre a sua casa, sobre a sua família, trazendo cura, restauração, sobre a vida do Hélito agora, Senhor, debaixo dessa unção, sopra sobre a casa dele, sopra sobre o coração daquela mãe, que o Senhor visite com poder nessa noite. Se tem alguém que está angustiado, depressivo, oh Deus, com incertezas no coração, essa noite é noite de escape, essa noite é noite de escape. Aleluia.
trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o meu jejuar. Espero faz noite feliz, é o mesmo que tá dando alto, Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Você pode pôr a sua mão sobre o seu coração? Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas você pode sair desse lugar de uma forma diferente. Sabe, ninguém vai pôr as mãos sobre você, mas deixa o Espírito Santo te visitar. Sabe, é tempo de recomeço, recomece. Sabe, é tempo de recomeçar na presença do Senhor. Os cheiros podem ser mudados na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Senhor, nessa noite nós estamos aqui como igreja, estamos aqui como povo do Senhor. Você pode fazer a sua oração, queridos? Sabe, eu não vou orar por você, mas eu quero que você faça a sua oração. Fala: Deus, assim é a minha casa, assim está a minha vida. Sabe, abre seu coração para o Senhor. Sabe, abre seu coração, fala: Deus, estou angustiado, estou triste. Eu venho aqui, Deus, buscar uma restauração, eu venho buscar uma resposta. Queridos, faça a sua oração nessa noite. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus, nós confiamos na Tua palavra. Nós colocamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família diante do Senhor. E nessa noite, que é uma noite especial, o Senhor disse que toda vez que nós nos reuníssemos, para nós trazermos à memória aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. A Bíblia diz, meu Deus, que naquele dia, junto com os discípulos, o Senhor tomou o pão, e tendo levantado aos céus, dando graça, o Senhor disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Da mesma forma, o Senhor tomou ali o cálice de vinho e disse: esse é o meu sangue que é derramado, o sangue da nova aliança, o sangue que traz um novo recomeço sobre nós. Que essa noite, Deus, nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Queremos olhar para dentro de nós, queremos olhar para a nossa vida. Deus, se tem algo que tem desagradado ao Senhor, nos mostre. Mude aquilo que precisa ser mudado. Faça em vez de nós tudo aquilo que precisa ser feito nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, você pode sair do seu lugar, pegar a ceia, voltar para o seu lugar, tomar a ceia com a família. Se você tiver alguém, chama o irmão para perto de você, enquanto os irmãos estão cantando uma canção. Aleluia.
sua ceia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Antes de você ir embora, abrace uns 3, 4 irmãos. Fala assim: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Muitas fontes em meu deserto, nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá o escape e livramento. Te ajudar.